Os operadores das forças especiais israelenses se moveram sob uma tempestade de projéteis pesados. Seu alvo era o cativeiro, onde seus agentes de inteligência haviam informado que 3 reféns estavam. Eles ficaram sob a mira das explosões do Hamas, podendo ter a missão interrompida por uma morte repentina dentro de Gaza. Esses homens faziam parte da mesma tropa altamente especializada que, durante a noite, colocou os explosivos em frente ao cativeiro dos reféns do Hamas e explodiu, iniciando então um combate para invadir o local para tentar libertar as pessoas sequestradas no ato terrorista de 7 de outubro de 2023. Seriam meses árduos de combate, em que forças especiais israelenses buscariam cada alma que causou o terror em seu solo. O papel das forças especiais israelenses na história de seu país é um dos alicerces de sua existência. Ao longo de mais de 70 anos, antes mesmo de suas forças armadas estarem plenamente organizadas, essas tropas estavam em atuação, desenvolvendo estratégias que permitiram a um Estado muito menor combater forças mais bem organizadas nos diversos conflitos em que se envolveu. É impressionante como o país conseguiu se preparar assim tão precocemente. A origem do conceito moderno de forças especiais está na Segunda Guerra Mundial. Grupos específicos de combate existiram séculos antes, mas não com a idealização a partir de meados do século XX. Este é um fato que impressiona, pois quando David Stirling estava criando o SAS britânico em 1941, considerada a primeira força especial moderna, Ariel Sharon estava com 13 anos. Um ano depois, Stirling e seus homens estavam causando o caos na luta contra os nazistas na África. Já Sharon estava ingressando na Gadna, uma força paramilitar composta por jovens. Posteriormente, ele se uniu a Haganah, uma organização paramilitar clandestina judaica que combatia a administração britânica na Palestina. Aos 20 anos, Sharon era líder de brigada e 5 anos depois, em 1953, já fundava e liderava a Unidade 101, a primeira das forças especiais das Forças de Defesa de Israel, a IDF. Dali surgiram tantos grupos, como as 4 elites formadas pela Sayeret Matkal, a Shayetet 13, a Shaldag e a Unidade 669. Grupos de comandos como a Duvdevan, a Maglan e a Egos teriam suas tarefas específicas combatendo na região contra inimigos como o Hezbollah e o Hamas. Unidades como a Al-Quds, com seus fiéis cães de combate, e a Yahalom, com seus engenheiros, seriam igualmente importantes, encontrando os inimigos em seus túneis e depois os destruindo. Além disso, havia grupos como a Yaman, subordinada à polícia de fronteira e especializada em atividades de contra-terrorismo. A maioria desses grupos reage a diversas situações e, muitas vezes, depende de inteligência fornecida pelas agências com quem atuam, como o Mossad, o Shin Bet ou a Aman. Daí o fato de apenas terem reagido tardiamente ao ataque de 7 de outubro de 2023. As falhas das agências de segurança ao usarem suas informações permitiram a entrada do Hamas em Israel, executando com maestria e terror a Operação Dilúvio de Al-Aqsa, com o objetivo tácito de matar e sequestrar seus vizinhos. O ataque foi impiedoso e durou horas, até finalmente a IDF reagir, muitas vezes com o uso de suas forças especiais. Entre as cenas famosas desse horror estava o sequestro de Noa Argamani, durante o festival de música, onde mais de 200 pessoas foram mortas e outras tantas sequestradas. Não era possível esquecer também o massacre dos kibbutz, como quando o batalhão Nuseirat, uma das tropas do Hamas, matou civis,
sem enfrentar resistência. Só no Kibbutz Be'eri, o batalhão Nuseirat matou mais de 100 pessoas e sequestrou 2 dezenas sob o comando de homens como Ahmed Wahaba e Ismael Siraj. As tropas israelenses lutaram arduamente para expulsar o terror de seu território. Muitos dos homens do Hamas foram presos, outros tantos mortos. Depois de contabilizar as vítimas do horror e limpar as lágrimas, as Forças Armadas planejaram a reação que incluiria o uso de muitas operações especiais dentro de Gaza. O primeiro passo foi entrar na faixa de Gaza, depois espalhar seus agentes secretos e coletar informações sobre os reféns. As forças especiais teriam missões perigosas durante esse conflito. A Shayetet 13 apoiou as forças especiais Yaman em uma missão essencial para Israel dentro da faixa de Gaza. O Shin Bet alertou sobre a localização de reféns. A unidade Yaman ficou responsável pelo ataque direto com apoio da Shayetet 13 no transporte caso a operação desse certo. Infelizmente, atacar bases do Hamas e libertar reféns era uma tarefa difícil que poderia muitas vezes acabar em tragédia. A operação exigiu que os soldados da Yaman passassem por corredores pequenos dentro de Gaza, comunicando-se cuidadosamente para manter o ataque surpresa. Quando se aproximaram do cativeiro, plantaram explosivos na porta da residência, onde 3 homens do Hamas detinham 2 reféns. Os explosivos foram ativados logo que o soldado voltou para junto do esquadrão na esquina e foram seguidos pelos disparos para romper as defesas inimigas. O silêncio dos rifles era consumido pelos disparos de explosivos. Os fuzis recomeçaram a cantoria noturna logo depois. Aproximando-se, os homens arremessaram granadas. Tiros e explosões foram tomando a noite e a alma dos homens do Hamas. Atentos, os soldados atiraram nos inimigos que surgiram das janelas ao redor. A entrada foi tensa. Um único homem faria estrago a tantos soldados treinados espremidos em uma escada. A batalha deixou os reféns apreensivos, até perceberem que finalmente os israelenses haviam adentrado o cativeiro. Depois precisaram correr para sair dali com os reféns ainda vivos. O Hamas tentou deter o grupo de resgate com disparos a partir dos prédios. O tiro de um matador encheu de fogo a janela de onde vinha o ataque. O impacto do míssil antitanque foi seguido por tiros dos rifles e metralhadoras, o que deu espaço para o resgate prosseguir. Os reféns foram colocados em veículos de transporte blindados e levados até a Shayetet 13. Os soldados receberam Fernando Simon Marman e Norbertus Luiz Har com felicidade, pois era uma das primeiras missões de resgate bem-sucedidas. Eles foram levados de helicóptero em segurança para um hospital para exames. Pareciam estar bem de saúde. A Yaman seria essencial em várias ações na luta contra os grupos de combate radicais dos palestinos, não apenas dentro de Gaza, mas também na Cisjordânia. O campo de refugiados de Nuseirat está situado na região central da faixa de Gaza, com uma população de mais de 30 mil pessoas. Ao contrário do que o nome faz parecer, não é um campo formado por tendas, como ocorre em outros pontos de Gaza, ou como em tantas outras áreas geradas por causa de guerras. A área foi estabelecida depois da Guerra de 1948 e foi tomando novas formas desde então. Depois do início do conflito entre o Hamas e a IDF em 2023, o local foi bombardeado seguidas vezes na procura por agentes do Hamas, o que também acarretou a morte de muitos civis. No meio dessa busca, o Shin Bet procurava por pistas sobre os líderes do Hamas
e também dos reféns sequestrados no 7 de outubro. A agência de inteligência conseguiu informações sobre 2 dos líderes. Ahmed Wahaba e Ismail Siraj haviam participado do massacre em Be'eri e lideravam as defesas do Hamas com o batalhão de Nuseirat. Assim que o Shin Bet deu sinal positivo, o ataque aéreo encerrou a carreira dos 2 homens em janeiro de 2024. O caminho foi aberto para que a IDF começasse suas operações no campo por volta de 15 de janeiro. Os combates não eram fáceis. O Hamas não era um inimigo a ser subestimado. Com seus túneis e ataques surpresas, causou diversas baixas nos israelenses. Os combates em Nuseirat não foram diferentes de outras regiões, com emboscadas constantes. Seus snipers estavam sempre atentos, disparando projéteis pesados contra os soldados expostos e cansados. A unidade de combate em engenharia Yahalom, parte do Corpo de Forças Especiais de Israel, conseguiu encontrar túneis do Hamas sob uma das principais rodovias de Gaza, passando pelo campo de Nuseirat. Depois de investigar e procurar por reféns, a construção foi destruída pela Yahalom. Pouco tempo depois, eles encontraram um dos centros de produção de foguetes do Hamas em outro túnel. A estrutura era grande e bem produzida. Um local foi investigado, onde se descobriram oficinas, fábricas de produtos químicos e explosivos e locais de armazenamento de foguetes de longo alcance. O outro local que foi destruído pelos soldados engenheiros da Yahalom. Os bombardeios passaram a fazer parte da rotina de Nuseirat. Muitos civis sentiram o impacto das bombas, roubando suas próprias vidas ou a de parentes. Enquanto isso, o Hamas se escondia entre as casas e em seus túneis, muitas vezes levando consigo os reféns na medida em que a IDF se aproximava. O Shin Bet tentava rastrear essa movimentação, mas seu faro muitas vezes perdia o cheiro do Hamas, se misturando em meio aos apartamentos, pequenos corredores e civis em Nuseirat. Alguns deles foram identificados pelos drones e executados pelo fogo aéreo. Locais de lançamento de foguetes foram alvos de bombas lançadas pelos aviões, acabando com mais áreas de suporte do Hamas. As explosões continuaram nos meses seguintes, eliminando qualquer local onde o Hamas fosse identificado, mas também gerando uma zona de destruição e um vazio dentro de Gaza. Em certo momento, jornalistas acabaram sendo vítimas do ataque, terminando gravemente feridos quando as bombas estouraram sobre eles. Cidadãos de Gaza acudiram às vítimas, tentando levar um dos jornalistas para ser atendido pelos médicos. O jornalista palestino Sami Sherrada perdeu a perna devido ao dano extenso causado pelo bombardeio. E mais soldados de Israel também pereceram no meio de tanto fogo. Os RPGs do Hamas estavam sempre ativos. Por mais que tantos deles fossem encontrados, sempre havia outros para disparar a morte contra os tanques. Já em abril, a IDF já havia avançado tanto em Nuseirat a ponto de descobrir diversos túneis e continuar o processo de destruição. Seus soldados vasculharam cada prédio procurando por vestígios do Hamas ou dos reféns. Quando estiveram sob a mira das forças Nukba do Hamas, o drone lançou seu projétil para acabar com o homem e seu míssil antitanque. O Shin Bet estava atento e caçando. Quando soube de Mansur Adil Mansur Kaslan perambulando por Nuseirat, colocou um drone para o caçar e eliminar. Kaslan esteve envolvido no planejamento de ataques terroristas em Israel e na Cisjordânia, mas aqueles foram seus últimos momentos. As operações continuavam quando o Shin Bet obteve informações sobre 4 reféns em Nuseirat em 12 de maio de 2024. Ainda não sabiam as identidades, mas eram pelo menos uma mulher e 3 homens. A mulher vinha sendo mantida em apartamento separado. Nenhum deles via a luz do sol ou saía, a não ser ela, que uma vez saiu vestida com véu sobre a cabeça e tapando o rosto. Isso à parte, ela era obrigada a preparar uma comida que não poderia comer e alimentar seus captores.
enquanto a tortura psicológica e física continuava. Os homens foram surrados repetidas vezes. Depois de a mulher ser trocada 4 vezes de apartamento, o Shin Bet conseguiu sua localização precisa. Aquela era Noa Argamani, a jovem cuja imagem do sequestro e seus apelos por ajuda foram transmitidos por todo o mundo. Os agentes israelenses entraram em Nuseirat disfarçados. Por 19 dias, homens e mulheres andaram sob o disfarce de refugiados de Gaza, procurando mais informações e checando o que se conseguiu do interrogatório de homens do Hamas capturados mais recentemente. Uma casa foi alugada e os agentes se misturaram à população. Em pouco tempo, se soube que parte dos reféns estava na casa do médico Ahmed Al-Jamal. Seu filho, Abdallah, era um jornalista freelancer que chegou a escrever para Al Jazeera e outros jornais. A localização do cativeiro em área densamente populosa já era difícil. O fato de os homens do Hamas se vestirem como civis e se misturarem à população dificultava mais ainda a operação, quase impossibilitando saber quantos estariam ajudando. Foram semanas de preparação, em que a unidade de contra-terrorismo, a Yaman, se preparou. O inspetor-chefe Arnon Zimora era experiente nesse tipo de atividade e reconhecia o quanto seria difícil entrar em Gaza, tomar 2 cativeiros separados e ainda sair de lá com os reféns vivos e seguros. Suas equipes treinaram em conjunto, usando simulações do que os agentes da Shin Bet haviam mapeado. No dia 6 de junho, eles entraram em Nuseirat em pleno dia. Os cativeiros estavam a 200 metros um do outro. 2 equipes foram separadas, uma delas composta por agentes Yaman e Shin Bet. Chegaram em roupas civis e invadiram rapidamente o apartamento onde Noa Argamani estava. Os primeiros tiros derrubaram os militantes do Hamas, que eram a maior ameaça. Rapidamente, Noa já estava nas mãos dos operadores das forças especiais. O sinal foi dado para já saírem dali, ao som de tantos disparos. Em 6 minutos, Noa já estava em fuga com os soldados israelenses. Dentro do veículo, muito assustada, foi acalmada pelos operadores. Eles a levaram em segurança até o helicóptero de resgate. Somente ali seu coração começou a se acalentar, percebendo que estava em boas mãos e sentindo a luz do sol diretamente na pele depois de tanto tempo. O helicóptero UH-60 Black Hawk partiu de Gaza para finalmente a levar para reencontrar sua família. O grupo responsável pelos outros 3 reféns não teve a mesma facilidade. Os soldados liderados por Arnon Zimora rapidamente encontraram resistência. A corrida para chegar até os reféns foi feita ao som de tiros do Hamas, enquanto os rifles da Yaman tentavam abrir caminho. Estouraram a porta, liberando a entrada para dentro do apartamento do médico palestino e seu filho jornalista. Os primeiros disparos foram fatais para os 2 homens e a esposa que se impuseram no caminho dos israelenses. Não havia tempo para pensar 2 vezes em um ambiente fechado com número de inimigos incertos. Tinham que chegar aos reféns. Os 3 sequestrados foram encontrados em pânico, gritando que não eram homens do Hamas. Zimora e seus homens se viram cercados sob o fogo direto do Hamas, inclusive RPGs. Presos dentro do apartamento, eles sentiram os disparos passarem pelas janelas tentando os atingir. Precisaram ativar outro protocolo para continuarem com o resgate. Arnon chamou apoio pelo rádio. Os paraquedistas israelenses entraram em ação, deixando seus blindados e começando a correr por Nuseirat para alcançar a posição da Yaman. Tinham que ser rápidos para darem cobertura para que os reféns pudessem sair em segurança e também manter os operadores vivos. Arrombaram portas para subirem para posições melhores.
Foi um momento tenso. Precisaram entrar em locais em que apenas um homem bem posicionado travaria todos os seus planos. Mas puseram seus rifles nas janelas e começaram os disparos contra o Hamas. Inimigos foram cravejados pelos projéteis 556. O tempo passava. Arnon finalmente conseguiu espaço suficiente para descer as escadas para levar os reféns para o veículo de resgate. Os rifles estouraram suas munições ao redor, fazendo os homens resgatados correrem de cabeça baixa e aflitos. O tiroteio continuou por muito tempo, com os israelenses contando com o apoio externo para conseguirem quebrar a barreira imposta pelo Hamas. Eles tentaram avançar com cuidado, mas os adversários estavam por toda parte. Eram observados e as armas inimigas miravam vorazmente. Arnon e seus homens foram avistados durante a progressão. O RPG se fixou neles e o dedo ansioso do inimigo palestino apertou o gatilho, jogando o explosivo contra os soldados. A explosão se expandiu diante do esquadrão, acertando Arnon quase que diretamente. O inspetor-chefe tombou no chão, repleto de sangue e fragmentos. O fogo do Hamas continuou, mas Arnon foi carregado pelos colegas até chegarem ao caminhão de resgate. O veículo civil começou a seguir seu caminho. O apoio dos blindados foi obrigatório. Mesmo assim, acabou preso no meio de tanto conflito, ainda que com apoio de blindados. Os RPGs do Hamas voaram por Nuseirat mais vezes, atingindo os veículos. O resgate podia falhar a qualquer momento. Mesmo o apoio das brigadas israelenses não abriu caminho suficiente para o comboio. O protocolo de perigo iminente foi aberto. Os mísseis e bombas começaram a ser disparados, levantando a fumaça da morte em Nuseirat. As bombas semearam destruição por toda parte, estourando a poucas dezenas de metros dos israelenses. O Hamas sentiu o impacto do fogo vindo dos céus. O caminho se abriu no meio da fumaça. Finalmente o comboio seguiu até chegarem na área para a extração dos reféns. Os três homens, Shlomi Ziv, Almod Meirjan e Andrei Kozlov, foram colocados dentro do helicóptero depois de quase um ano presos. A aeronave alçou o voo para os levar em segurança para Israel mais uma vez, aliviados por deixar o local onde foram presos e torturados. Os paraquedistas receberam o sinal de que tudo estava bem e começaram a sair de seus postos. Evacuaram para comemorarem um resgate bem feito, um dos poucos que os israelenses conseguiram fazer até julho de 2024. No meio dessa felicidade, a família de Arnon Zimora recebeu a notícia de sua queda em serviço de seu país. Os homens resgatados foram recebidos em festa em Israel. Tanto eles quanto Noah pareciam estar bem, mas com sinais de desnutrição. Os médicos disseram que os três homens tinham sinais de violência. Eles relataram diversas torturas, algumas imaginativas, como permanecer por horas sob cobertores, sob o calor extremo. O relato do hospital foi de que sofreram trauma grave e atrofia muscular devido à desnutrição. Mas se o terror deles acabou aí, o de tantas famílias em Gaza não. As bombas lançadas pelos israelenses causaram destruição em massa em Nuseirat. Vidas foram rompidas pelo fogo e se tornaram fragmentos de carne espalhados. O Ministério da Saúde de Gaza relatou 274 mortos e mais de 700 feridos durante a operação. Segundo os israelenses, na verdade a maioria dos mortos eram agentes do Hamas e que não passavam de 100. Obviamente, o fato de o Ministério de Gaza estar sob influência do Hamas e ainda o fato de os reféns estarem na casa de um médico e um jornalista colocaram o relato do número de mortos em dúvida. Mas é muito difícil que não tenha ocorrido um elevado número de civis mortos e feridos no processo, depois de um combate em uma área
tão densamente populosa. Os israelenses também questionaram o fato de que o Hamas escolheu colocar reféns em uma área com tantas pessoas que eles mesmos afirmavam querer proteger e ainda colocou famílias no encargo de manter os cativeiros. Além do fato de que mesmo figuras proeminentes em Gaza, como o médico Ahmed al-Jamal, concordaram. Aquela era a cena de um conflito tão complexo como o que ocorria em Gaza, onde uma população tomada pelo desespero e fome, envolvida pelo fogo da guerra, muitas vezes se via presa no meio de escolhas difíceis diante de um grupo como o Hamas e o avanço da IDF. Entre esses, havia quem odiasse o Hamas e tentasse sobreviver. Muitos, movidos pelo medo ou em busca de proteção, escolhiam um lado. Outros, envenenados pela propaganda e pelo ódio, se tornavam soldados em roupas civis, escrevendo suas reportagens ou emitindo seus laudos médicos enquanto mantinham reféns em casa. E ainda havia aqueles que estavam a um passo de pender para qualquer lado, bastando uma bomba ou disparo roubar-lhes um ente querido.